Bom, doutor Zé, você é natural de onde? Natural de Jambeiro, Nasceu em Jambeiro? nasci no município de Jambeiro. Até 8 anos de idade, nós morávamos num sítio, meu pai era pequeno sitiante. Em 1964, ele resolveu vir para São José dos Campos, ele e minha mãe, para que os 4 filhos estudassem e fosse alguém na vida. E em 64, ele veio sozinho, escondido num caminhão de leite, porque na época não podia transitar. Então ele veio debaixo de uma lona de um caminhão, só transitava o caminhão de leite, e conseguiu um emprego na ROD, onde trabalhou até o final de sua vida, até aposentar. Aposentou por invalidez e morreu com 67 anos. Então sua infância foi lá em Jambeiro? A infância até 8 anos de idade foi na roça. Inclusive fiz o primeiro ano primário na roça. Depois vim para São José dos Campos. O que me ajudou muito foi meu pai ter conseguido colocar os seus filhos na escola paroquial Olívio Gomes, onde tinha um regime diferenciado do Estado, e ali nós conseguimos ter um ensino de qualidade, o que nos levou a seguir o nosso caminho no ginásio, sendo um bom aluno no ginásio, no colégio. Em 1973 eu fiz um teste no Senai e passei no concurso que teve no Senai para a primeira turma do Senai de São José dos Campos. Era uma turma longa de 3 anos, um curso longo, e nesse período eu fui contratado pela Embraer, porque foi escolhido os 25 alunos que mais estavam se destacando. Eu fui contratado pela Embraer. Terminei o curso recebendo um meio salário mínimo. Em seguida eu fui trabalhar na Embraer como mecânico de avião. Como eu já estava fazendo o primeiro ano de faculdade de Direito, em seguida eu fiquei um ano só, eu saí da Embraer e fui trabalhar em vários outros setores. Trabalhei no Banco Econômico como caixa, trabalhei na Cooperativa de Laticínio de São José dos Campos como encarregado, trabalhei num escritório médico, onde eu também tomava conta da fazenda do proprietário. Em seguida eu fui trabalhar com o cunhado dele, que era advogado. E trabalhei com o Dr. Cerqueira, fui trabalhar com o Dr. Vanderlan e Campanella. Em seguida eu fiquei 4 anos e meio trabalhando com o José Félix Assad e a minha Assad. Nesse período eu passei a advogar para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em seguida, como adquiri uma pequena propriedade, voltei às raízes, adquiri uma pequena propriedade no município de Jambeiro, eu me candidatei ao cargo de diretor do sindicato, como pequeno produtor rural, e onde eu passei a exercer o cargo de tesoureiro. Também, nesse mesmo período, eu me concorri a uma vaga de juiz classista em 1990 e fui, durante 6 anos, juiz classista suplente, mas com trabalho efetivo, porque o titular, José Armando, foi para o tribunal e eu assumi a vaga dele como suplente. Em seguida, eu ocupei mais 6 anos como titular na segunda vara de São José dos Campos. Nesse período todo, nós fizemos um trabalho junto ao tribunal, junto aos advogados, e nós conseguimos, dentro da Justiça do Trabalho, uma média de 60% a 70% de acordo, que era excelente para a época. Após a saída minha da Justiça do Trabalho, eu continuei no sindicato como advogado e estou até hoje aqui no sindicato. Eu fiz vários cursos, sou também vice-presidente da CEDRAP, Companhia Elétrica do Alto Vale Paraíba, onde eu exerço um trabalho junto à população mais carente, né, para levar a luz a esse pessoal. Doutor Zé, vamos voltar lá na infância. Como é que foi aquela mudança de Jambeiro, roça, para uma São José dos Campos, que já era uma cidade bem maior que Jambeiro, né? Como é que foi essa mudança, a transição? Essa mudança foi bastante, digamos assim, meio conturbada, porque a gente vivia como um passarinho solto e ao mesmo tempo viemos para São José, uma cidade grande, onde nós passamos a viver dentro de 4 paredes. Então foi um pouco difícil para acostumar e adaptar. Mas, como eu falei, a escola Olívio Gomes, a escola paroquial,
Lá tinha brinquedos, tinha várias atrações, então nos levou a gostar de estudar e fazer exatamente aquilo que meu pai e minha mãe queriam. Seguir nossos estudos e até chegar a uma formatura. Você tinha algum sonho de infância, doutor? O sonho era me tornar advogado. E eu consegui, quando eu fiz vestibular, eu não fiz cursinho, do ginásio eu fui direto, fiz o vestibular e consegui passar direto para a faculdade de Direito. E aquela transição da infância para a adolescência, como é que foi aqui em São José? Foi muito boa, porque nós morávamos no bairro de Santana e lá a gente, antigamente lá era tudo, não tinha asfalto, as ruas eram tudo de terra, então a gente brincava muito na rua, a gente tinha vários colegas, então não assistia televisão, porque naquela época poucas pessoas podiam comprar uma televisão. Então a gente ficava até 10 horas na rua brincando com os outros amigos e foi uma infância gostosa, boa. Então, volte no tempo e conte como é que era São José dos Campos na sua adolescência. São José dos Campos, quando nós chegamos aqui, era uma cidade que tinha poucos prédios. Então, dá você contar na mão a quantidade de prédios que tinha em São José dos Campos. Eu vi a evolução, eu vi São José dos Campos crescer. Hoje, São José dos Campos é um monstro. Não dá hoje para contar a quantidade de prédio que tem em São José dos Campos. Então, para mim, é a melhor cidade do mundo para se viver. Aqui, como eu já falei, trabalhei na Embraer, é uma das melhores empresas do mundo, tá? Nós temos aqui em São José dos Campos todos os recursos que uma grande cidade tem, que São Paulo tem. Antigamente você precisava ir a São Paulo para fazer um exame médico. Hoje aqui em São José dos Campos tem tudo. Se você precisar de uma peça de carro, São José dos Campos tem. Então hoje você encontra em São José tudo aquilo que você buscava fora. Então hoje o que acontece? As pessoas, as cidades vizinhas procuram São José para fazer compra. Eu já vi, inclusive, ônibus até de cidades do Rio de Janeiro fazendo compra no Carrefour e em alguns atacadistas de São José dos Campos. Seu primeiro emprego aqui qual foi? O primeiro emprego meu foi em Embraer. Esse monstro hoje que é reconhecido mundialmente. Bom, e o estudo foi feito direito onde? O direito, eu fiz o vestibular na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba e foi a nossa turma, eu formei em 79, foi a turma do Jubileu de Prata. Existe uma placa na entrada da faculdade onde consta o nome de todos formando naquela época em 1979. E dessa turma surgiu, inclusive hoje tem 2 desembargadores que foram colegas meus e trabalham no tribunal em São Paulo, na 9ª vara e na 2ª vara. Então foi uma turma muito boa, uma turma que levou a sério o estudo. E, infelizmente hoje o nosso estudo ele diminuiu muito a qualidade. Então existem bons profissionais, mas igual àquela época não. Muitos têm um sonho de infância, teve um sonho de infância e não conseguiu realizá-los, né? Como é que é, no teu caso, sonhar em ser um advogado na roça e concluir esse objetivo? Existe um ditado que Deus escreve certo por linhas tortas ou torto por linhas certas. Quando a gente é jovem, a gente sonha. Quando é jovem, a gente busca realizar esse sonho. E a gente nunca deve desistir do sonho. Até mesmo sonhos impossíveis, eles se tornam realidade. Junto na minha turma de faculdade, tinha pessoas com 60, com 65 anos, com 55 anos, fazendo a faculdade. Porque era o sonho deles. Como foi o meu formar e chegar para o meu pai e minha mãe e mostrar para eles, tá, que eu consegui vencer. E eu consegui fazer isso. Bem, além dos seus pais, o apoio da família foi importante também nessa sua trajetória de vida? Esposa, filhos? Sim, a minha mãe, quando eu estava estudando, ela, embora ela não tenha se formado, ela cuidava do ensinamento dos 4 filhos. Então ela acompanhava e até mesmo ensinava a gente, porque a educação que ela teve latim, ela teve francês, ela teve inglês. Mesmo não tendo se formado, ela
ainda guardava esses ensinamentos. Então ela ajudou muito durante a nossa vida escolar. E após isso aí, eu obtive o apoio da minha esposa, e depois dos meus filhos, em minha carreira. E até hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor. E graças a São José dos Campos, a cidade que me acolheu. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, um formado em Educação Física e Faculdade de Direito. Eu tenho uma professora de Educação Física e tenho uma que fez advocacia, fez o direito, mas não terminou. E agora está fazendo contabilidade. Bom, um advogado conceituado, formado, né, com muita experiência, não teve arrependimento de ter escolhido esse caminho? Não tive arrependimento, porque no direito você atende muitas pessoas carentes. E cada um do ser humano tem que fazer a sua parte aqui na Terra, nesse mundo que nós vivemos. E eu consegui, e ainda faço, o atendimento a pessoas carentes, pessoas idosas que precisam de uma aposentadoria, precisam de uma orientação. Eu continuo fazendo, fiz a vida toda e continuo fazendo esse atendimento às pessoas carentes. Bom, além disso, além de ser dirigente de entidades, um advogado conceituado, como eu disse, o senhor se envolveu também no momento político, né? Por que buscou esse caminho? Primeiramente eu me envolvi aqui em São José dos Campos na Comissão Municipal do Emprego, onde eu exerci o cargo de presidente por 2 mandatos. Fui indicado como presidente. E eu pude, nesse período, levar o nome de São José dos Campos para fora do município, no estado, e com muito orgulho. E fora isso, eu participei de uma eleição em Jambeiro, como candidato a prefeito, onde não fui vitorioso, mas serviu para aprender um pouco, tá? Eu fiz um curso, uma pós-graduação em Direito Municipal, então eu achava que tinha condições de exercer aquele cargo. Mas infelizmente o povo, às vezes, ele não procura escolher o melhor, tá? E sim aquele que é mais visto na cidade, e eu não fui feliz nessa escolha. O que São José dos Campos representa na sua vida, doutor? São José dos Campos representa tudo. Foi aqui que eu criei minha família, foi aqui que eu me formei, foi aqui que meus pais me trouxeram quando criança e nós conseguimos realizar o sonho deles, que era ver os filhos formados. A sua religião qual é? Minha religião é católica, embora eu leio muito sobre o espiritismo, que eu entendo que não é uma religião, e sim é um caminho que a gente busca, tá, para fazer o bem, para melhorar as condições de cada uma das pessoas. O senhor tem algum time do coração? Santos. Agora, como advogado, mais uma vez, eu repito, conceituadíssimo. Agora, e o doutor Zé Edson na cozinha, como é que é? Na cozinha eu gosto de fazer um churrasco gaúcho, como meu sogro era gaúcho, me ensinou, e minha esposa é catarinense. Eu aprendi a fazer um churrasco, gosto de fazer um churrasco, e algumas comidas diferentes também, um arroz a português, um arroz a europeia. Gosto de cozinhar. O senhor tem algum hobby? Meu hobby é criar animais e encontrar com os amigos e jogar uma partida de truco, pescar também, eu gosto. Gosta de viajar? Gosto. Uma viagem marcante na sua vida, qual foi? Uma viagem marcante da minha vida foi para Cuiabá, onde eu fui resolver um problema de terras, e lá eu descobri um povo totalmente diferente do nosso aqui, e uma região também bem diferente. Meu pai tinha um sítio de 10 alqueires, eu achava que era grande. Quando eu cheguei lá, fui conversar com um advogado e ele falou que tinha uma chácara. Eu perguntei qual o tamanho de sua chácara. Ele falou, é 5.000 alqueires. Eu então escondi, nem comentei que meu pai tinha 10 alqueires. Tem algum lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer a Escócia. Tem algum ídolo, doutor? Um ídolo? Meus pais. Pessoas marcantes na sua vida, além dos seus pais, naturalmente. Pessoa marcante na minha vida tem Vanderlan de Carvalho, José Félix Assad e meu amigo Dirceu Plenamente. Obrigado.
Se o senhor tivesse que tomar uma decisão, deixar São José dos Campos ou morar em outra cidade, qual que o senhor escolheria? Florianópolis. Atenção nessa pergunta. O senhor tem possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 15 minutos do seu passado. Esses 15 minutos o senhor iria aonde? Estaria fazendo o quê? Eu voltaria na minha infância, quando eu tinha 7 anos de idade, Na roça em Jambeiro. na roça em Jambeiro. Para fechar, uma grande saudade. Meus pais. Sua mãe, o nome? Minha mãe, Terezinha, meu pai, Sebastião.